Um desaparecimento que não faz sentido. Uma mensagem enigmática e, em seguida, o silêncio absoluto. Na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma família inteira deixou de ser vista em circunstâncias que desafiam a lógica. Primeiro, some Silvana Germán de Aguiar, 48 anos. Horas depois, os pais dela, Isaí Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germán de Aguiar, 70, também desaparecem. 3 pessoas, nenhum contato, nenhuma explicação. O que deveria ser apenas mais um fim de semana comum em Cachoeirinha se transforma em um enigma que mobiliza a Polícia Civil e deixa vizinhos e amigos em estado de apreensão. As autoridades já descartam uma saída voluntária. Há sinais de que algo grave aconteceu. As 2 hipóteses centrais são claras. Os 3 podem estar sendo mantidos contra a própria vontade ou podem ter sido vítimas de um crime ainda mais sério. E conforme os dias passam, uma linha de investigação começa, lentamente, a se estreitar. Isaí e Dalmira viviam há mais de 3 décadas no mesmo endereço. Eram conhecidos no bairro pelo pequeno mercadinho da família, que funcionava ao lado da casa. Gente simples, trabalhadora, discreta. Nunca houve registro de conflitos, brigas públicas ou desentendimentos graves. Silvana, filha única do casal, morava perto dos pais. Trabalhava com vendas de cosméticos e também ajudava no comércio da família. Amigos a descrevem como tranquila, comunicativa e muito ligada aos pais. Ela tinha um filho de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior com um policial militar. O menino, segundo vizinhos, era o centro da vida dos avós. E é justamente esse detalhe que reforça uma certeza. Eles não desapareceriam por vontade própria. Silvana jamais deixaria o filho sem explicações. Os avós jamais abandonariam o neto. Tudo começa oficialmente no dia 24 de janeiro de 2026. Câmeras de segurança registram uma movimentação considerada incomum na casa de Silvana, em Cachoeirinha. Por volta das 20h30, um carro vermelho entra na garagem e permanece ali por cerca de 8 minutos. Depois, sai. Às 21h28, um carro branco, o veículo de Silvana, aparece e entra na garagem. Ainda não se sabe quem estava ao volante. Seria realmente ela? Quase às 23h30, o mesmo carro vermelho retorna e permanece no local por aproximadamente 12 minutos. Naquela noite, Silvana deixa de dar qualquer sinal. As perguntas se acumulam. Quem dirigia os veículos? Quantas pessoas circularam pela residência? Por que aquela sequência de entradas e saídas? No mesmo dia, uma publicação surge em uma rede social no perfil de Silvana. A mensagem dizia que ela teria sofrido um acidente na estrada ao retornar de Gramado, na Serra Gaúcha. Afirmava que estava bem, agradecia pelas orações e avisava que ficaria sem sinal de celular. Mas algo não convenceu. Amigos estranharam o formato da mensagem. Silvana costumava se comunicar por vídeos, não por textos curtos e formais. Além disso, a polícia confirmou: não houve registro de acidente naquele trecho da estrada, nenhuma ocorrência, nenhum chamado, nada. O carro dela, que estava na garagem, também não apresentava danos compatíveis com colisão. Desde aquela publicação, o telefone de Silvana permanece desligado. No dia seguinte, as imagens de segurança mostram Isaí, o pai, em frente à casa da filha. Ele permanece por cerca de 2 minutos e vai embora. Sem notícias, Isaí e Dalmira tentaram registrar o desaparecimento da filha em uma delegacia distrital, mas a unidade estava fechada naquele momento. Pouco depois, o casal também desaparece. Segundo informações reunidas pela investigação, eles teriam recebido uma ligação. Em seguida, teriam entrado em um carro escuro em frente à própria residência. A partir daí, nunca mais foram vistos. A sequência é perturbadora. Primeiro a filha, depois os pais, como peças de dominó. A Polícia Civil ouviu cerca de 10 pessoas, entre familiares, vizinhos, o ex-companheiro de Silvana e a atual companheira dele.
Todos, até o momento, são tratados como testemunhas. Mas há um detalhe que chama a atenção. Testemunhas apontam que o carro vermelho visto nas imagens seria semelhante ao veículo do ex-marido de Silvana. A polícia, oficialmente, não confirma essa informação. O delegado responsável evita revelar detalhes para não comprometer as diligências. Ainda assim, a investigação começa a ganhar contornos mais definidos. 10 dias após o desaparecimento, peritos realizaram exames minuciosos na casa de Silvana. Durante a análise, foram encontrados vestígios de sangue em um banheiro nos fundos do imóvel. Também foram coletadas impressões digitais e material genético. O material foi enviado ao Instituto Geral de Perícias para exames laboratoriais. Não há sinais claros de luta intensa ou encenação evidente dentro da residência, mas os vestígios encontrados indicam que algo pode ter acontecido ali, possivelmente antes mesmo de Silvana conseguir entrar totalmente em casa. Além disso, 2 veículos da família foram periciados, assim como a residência dos pais. Na casa do casal, os investigadores encontraram um projétil de carabina, arma de fogo de cano mais curto e estrutura compacta. O objeto será analisado para entender se tem relação com o caso. Uma vizinha relatou ter ouvido um barulho incomum durante a noite do desaparecimento do casal. Algo pesado teria caído no chão. O detalhe é inquietante. Teoricamente, a casa já estaria vazia naquele momento. Então, quem estava lá? Outro ponto relevante surge no depoimento de uma amiga de Silvana. Segundo ela, a relação com o ex-marido não era tranquila. Silvana teria relatado ligações com teor intimidatório e demonstrava intenção de solicitar medida protetiva. A polícia agora aguarda laudos periciais, análises de movimentações bancárias e a quebra de sigilo telefônico para reconstruir os últimos passos da família. Isaí não utilizava cartão de crédito, não trabalhava com máquina de pagamentos eletrônicos e nem usava celular. Pagava as contas em dinheiro. Isso dificulta rastreamentos financeiros, mas também levanta questionamentos sobre possíveis interesses patrimoniais. A família possuía imóveis próprios, o mercadinho, um sítio e veículos. Seria motivação financeira? Seria um conflito pessoal? Ou existe algo ainda não revelado? O delegado já declarou que no mundo atual é extremamente incomum que 3 pessoas desapareçam por tantos dias sem qualquer contato digital ou telefônico, especialmente quando isso não fazia parte de sua rotina. O tempo passa e o silêncio permanece. Com o avanço das diligências, o caso deixa de ser tratado como um simples desaparecimento e passa a ser investigado oficialmente como possível crime. Os laudos periciais se tornam peças fundamentais nesse quebra-cabeça. O material genético coletado na casa de Silvana pode indicar se houve participação de terceiros dentro do imóvel. A análise das impressões digitais também pode revelar quem esteve ali naquela noite. Mas há algo que chama a atenção dos investigadores. Não existem sinais claros de arrombamento. Não há indícios de que alguém tenha forçado a entrada. Isso levanta uma hipótese inquietante. Silvana pode ter aberto a porta para alguém que conhecia. A cronologia também é analisada minuciosamente. O carro vermelho entra e sai da garagem, o veículo branco aparece depois, o mesmo carro vermelho retorna mais tarde. O intervalo entre as movimentações é curto. O padrão sugere encontro combinado, não uma invasão aleatória. Outro ponto que passa a ser analisado com cuidado são as supostas mensagens publicadas no perfil de Silvana. Peritos digitais podem verificar o IP, o dispositivo utilizado e o horário exato do acesso. Caso seja confirmado que não foi ela quem escreveu, isso reforça a tese de que alguém tentou criar uma narrativa para justificar o desaparecimento. E quando uma história é criada para explicar um sumiço, geralmente existe algo que precisa ser escondido. A investigação também mergulha nas relações pessoais. Amigos relataram que Silvana enfrentava conflitos com o ex-marido. Segundo depoimentos, havia tensão e episódios de desentendimento. Ela teria mencionado a intenção de buscar proteção judicial.
A polícia, no entanto, trabalha com cautela. Nenhuma acusação formal foi feita até o momento. Todos os ouvidos permanecem na condição de testemunhas. Mas existe um padrão que não passa despercebido. Quando Isaí e Dalmira não conseguiram falar com a filha, agiram rapidamente. Foram até a casa dela, tentaram registrar ocorrência, demonstraram preocupação imediata. Poucas horas depois, também desaparecem. Isso indica que o sumiço deles pode estar diretamente ligado ao que aconteceu com Silvana. Seria uma tentativa de silenciar possíveis testemunhas? Ou teriam sido atraídos para uma armadilha sob algum pretexto convincente? A ligação telefônica recebida pelo casal no dia do desaparecimento é considerada peça-chave. A quebra de sigilo telefônico poderá indicar de onde partiu a chamada e quem estava do outro lado da linha. Enquanto isso, equipes realizam buscas no sítio da família e em áreas próximas. Cães farejadores, análise de solo e varreduras em locais estratégicos entram no plano de ação. O projétil encontrado na casa dos idosos também passa por exames balísticos. Mesmo que não esteja diretamente ligado ao caso, sua presença precisa ser explicada. Outro fator analisado é o comportamento financeiro após o desaparecimento. Houve movimentações bancárias, tentativas de saque, transferências atípicas. Até o momento, não há registros públicos de transações suspeitas posteriores ao sumiço, o que reforça a ideia de que a motivação pode ir além de dinheiro. Mas a linha financeira não é descartada. A família possuía patrimônio consolidado, imóveis próprios, comércio ativo, sítio, veículos. Em muitos casos investigados no país, disputas patrimoniais acabam sendo o pano de fundo de tragédias familiares. Porém, neste caso, ainda não há confirmação de qualquer disputa formal em andamento. O silêncio digital também pesa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum acesso a redes sociais. Em uma era onde praticamente tudo deixa rastros eletrônicos, desaparecer completamente exige planejamento ou intervenção direta de terceiros. Os investigadores analisam imagens de câmeras de ruas próximas, pedágios e estabelecimentos comerciais. Cada frame pode esconder um detalhe importante: um veículo seguindo outro, uma placa captada parcialmente, uma rota repetida. A investigação começa a afunilar na direção de quem esteve mais próximo da rotina de Silvana nos dias anteriores ao desaparecimento. Conversas recentes, encontros marcados, discussões, tudo é revisitado. Enquanto isso, familiares ampliam apelos públicos por informações, amigos organizam campanhas nas redes sociais, a comunidade acompanha cada atualização com expectativa e apreensão. E o tempo que poderia trazer respostas apenas aumenta a angústia. Especialistas ouvidos de forma reservada apontam que desaparecimentos múltiplos dentro do mesmo núcleo familiar em sequência tão próxima raramente são coincidência. Existe conexão direta entre os eventos. Primeiro a filha, depois os pais. 3 desaparecimentos ligados por uma única noite. A principal linha de investigação, segundo fontes ligadas ao caso, concentra-se na possibilidade de que o crime tenha sido cuidadosamente planejado. A criação de uma falsa narrativa sobre acidente, a movimentação dos veículos e a ausência de sinais de arrombamento indicariam conhecimento prévio da rotina da vítima. E quando há conhecimento da rotina, geralmente há proximidade. Mas a polícia ainda depende de laudos conclusivos. Sem eles, qualquer afirmação seria precipitada. A cada coletiva, o delegado reforça que informações divulgadas antes da hora podem comprometer diligências. O caso exige discrição. Nos bastidores, equipes cruzam dados telefônicos, financeiros e periciais. Pequenos detalhes podem mudar completamente o rumo das investigações. Enquanto isso, a pergunta permanece: onde estão Silvana, Isaí e Dalmira? Se estiverem vivos, por que não conseguem se comunicar? Se algo mais grave aconteceu, onde estão as respostas que podem trazer justiça? Casos como este
revelam como a rotina pode ser interrompida de forma abrupta e silenciosa. Uma família conhecida pela tranquilidade passa de um dia para o outro a ser o centro de um mistério estadual. As hipóteses continuam sendo duas: manutenção forçada em local desconhecido ou crime com desfecho fatal. A linha investigativa que ganha força aponta para alguém que conhecia hábitos, horários e vulnerabilidades. Mas até que os laudos sejam concluídos e as provas sejam consolidadas, o caso permanece envolto em incertezas. 3 pessoas desapareceram. Um menino de 9 anos aguarda respostas e uma comunidade inteira busca entender o que aconteceu naquela noite. A verdade pode estar em um detalhe ainda não revelado, em uma câmera que registrou mais do que se imaginava, em uma ligação que precisa ser rastreada, em um vestígio microscópico que pode falar mais alto do que qualquer depoimento. Até que tudo seja esclarecido, o silêncio continua sendo o elemento mais assustador dessa história. Eu sigo acompanhando cada atualização desse caso e trarei qualquer novidade assim que for confirmada oficialmente. Se você quer continuar recebendo análises completas, atualizações de investigações reais e conteúdos narrados nesse formato, se inscreva agora no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum desdobramento. Porque histórias como essa ainda não terminaram.